Olá, tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo dos sábados da nova etapa do nosso canal do YouTube aqui em 2024. Hoje nós vamos falar sobre entendendo a recuperação, inspeção visual de estrutura de concreto armado. Mas eu gostaria de dizer, como esse é o primeiro vídeo, se você chegou aqui agora, que todos os dias, de domingo a domingo, nós temos um novo vídeo no nosso canal. Nas segundas, nós sempre vamos falar sobre entendendo as fissuras, nas terças, entendendo o concreto, nas quartas, entendendo a fachada de cerâmica aderida, nas quintas, entendendo a impermeabilização, nas sextas, entendendo a corrosão, no sábado, que é hoje, entendendo o reforço e recuperação de estruturas, e no domingo, entendendo o pavimento de concreto. E também, todas as quartas-feiras, nós apresentamos no canal, junto com o de fachada, um produto patrocinado do mercado nacional que a gente mostra por que ele funciona, como aplicar, para que a gente cada vez mais possa saber como aplicar os produtos. E quando a gente sabe como aplicar os produtos, nós estamos dentro da norma, ok? Então veja, se você chegou aqui, lembre-se, avisa seus amigos de engenharia, que o canal da gente está novamente aberto, que a gente está começando desde o início, cada item desse. Então, se você já é formado, já tem uma experiência grande, claro que você vai sentir que aqui é um início, que a gente está dando algumas dicas, mas que paulatinamente nós vamos evoluir no conteúdo para que a gente possa realmente atingir cada item desse de uma forma plena, né? Desde entender como é que funciona até quando a gente vai fazer todo o tratamento final, ok? Então veja, como é que a gente pode dar uma dica de como fazer uma inspeção na estrutura de concreto armado? Vamos lá. A inspeção visual de concreto armado. Então veja, o ideal é que é um exame de estrutura para identificar e definir muitas e diversas condições que o concreto pode apresentar durante a sua vida útil. O ideal é que é importante que a primeira inspeção visual seja realizada imediatamente após a construção e repetida em intervalo de tempos durante a vida útil para que se tenha informações históricas importantes sobre o desempenho e durabilidade da estrutura. Então, muitas vezes, a gente só faz a análise da estrutura quando a gente tem algum problema, algum sinistro, alguma bronca, alguma patologia na nossa estrutura. Mas é importante que a gente comece desde sempre. Por quê? Porque a gente já percebe quais são os vícios de construção e com esse vício de construção a gente já pode tomar atitudes para que ele não fique uma coisa mais onerosa para tratar. Porque na engenharia não tem acordo. Se você começou uma patologia, ela vai continuar, a não ser que você elimine a causa. Mas para eliminar a causa, você tem que entender a patologia. Para entender aquele vício de construção, você tem que fazer a vistoria, você tem que contratar uma empresa para fazer a vistoria, para que você conheça os vícios e você consiga resolver antes que se transforme num grande monstro e num grande custo. Tá? Os resultados da inspeção também auxiliam a detecção de precoce de problemas de deterioração, permitindo reparos e reabilitação antes que a substituição seja necessária. Veja que é muito comum a gente, quando a gente vai fazer uma vistoria, já está em petição de miséria. Veja quantas situações a gente poderia ter evitado se a gente faz uma vistoria corriqueira, né? Está na norma dizendo tudo. Então é só você olhar lá. Então veja, tem de 5 anos, de 3 anos, a depender da idade da edificação. Então você veja quantas coisas poderiam ser evitadas se isso fosse feito realmente, sistematicamente, as vistorias nas nossas obras, né? Embora a inspeção visual seja mais frequente em estruturas que apresentem defeitos ou algum grau de desgaste, a sua aplicação é recomendada para todo tipo de estrutura de concreto armado. É exatamente o que ele diz. Não vamos esperar falhar para a gente atuar. Vamos ver se a gente pode. Porque, claro, você faz uma vistoria e está tudo perfeito, maravilha, é como você fazer um check-up. Você não faz um check-up para encontrar problema, você faz um check-up no seu corpo para você detectar se existe alguma coisa inicial para você tratar. E a mesma coisa a estrutura de concreto armado. O custo é muito alto da gente empurrar de barriga. Saiba, se você está numa zona litorânea, apareceu uma fissura e ela começa a crescer, você vai gastar dinheiro ali. Agora, quanto mais cedo você saber que ela existe e mais cedo você tratar, menos dinheiro você vai gastar. Agora, saiba, você vai gastar dinheiro na sua estrutura e com o passar do tempo, cada vez vai ficando mais caro, ok? É importante que o inspetor documente adequadamente quaisquer observações relacionadas à exposição ambiental, efeitos de cargas físicas, deformações, defeitos e imperfeições. Quando você faz um relatório, não é só aqui tem uma fissura, vamos entender se ela está numa zona mais agressiva, vamos fazer um histórico daquele processo. Vamos ver se foi algum acidente, uma carga mais, que às vezes vamos supor, você vai fazer uma retrofit de fachada. Você inadvertidamente coloca as cerâmicas ali na laje do piloti, que uma carga muito mais elevada e dá uma deflexão, tem fissuras. Se você tirar esse elemento, você já tirou o que estava provocando aquele dano, você tirou a causa daquilo ali. Então, claro, você teve algum problema, você vai lá e trata, mas aquela causa foi eliminada, foi a extração da cerâmica. Então você percebe que a gente tem que ver o histórico, conversar com o pessoal, teve alguma coisa diferente aqui nessa laje?
para a gente poder documentar e não ficar deixando uma estrutura que simplesmente teve um problema de flexão, teve um problema de fissura e é como se fosse uma peça que foi mal dimensionada ou outra coisa qualquer. A gente tem que entender o histórico de por que aquilo aconteceu, tá ok? As fotografias incluindo uma escala, é sempre bom a gente ter uma escala para identificar dimensões, são de grande valor para mostrar o estado atual da estrutura, bem como servir de comparativo em futuras inspeções. Então veja, você vai lá, tem uma fissurazinha lá na sua estrutura que superou até a norma, mas o cara não quer tratar, mas você colocou na inspeção, quando for na próxima inspeção, vamos comparar as aberturas. Então, e outra coisa, a gente tem que ter cuidado com essas fotografias. A gente vê muito relatório que as fotografias são de close e a gente não tem a mínima noção daquela fotografia no geral, onde é que ela está situada. Aqui tem uma fissura numa viga. Você não sabe se é no eixo da viga, se é no meio da viga, se é mais para a ponta, se é para lá, numa laje. Então é sempre bom a gente ter também uma foto mais distante para a gente entender onde se localiza a patologia. O registro da inspeção com vídeos é de grande valia, pois proporciona uma dimensão visual melhorada que pode exceder a fotografia. Claro, você tem as fotografias, mas você pode constar, não no papel, mas você pode constar também em vídeos que você tem uma noção geral da estrutura, que facilita analisar, tá? Não é que se vá a se analisar por fotografia e nem por filmes. Tá? O engenheiro tem que ir na obra para fazer a visualização. Não adianta você vir vários engenheiros que estão aí na internet dando diagnóstico de acidentes, vendo filme e vendo fotografia. A gente tem que realmente ir lá para poder entender. Após a inspeção visual, pode ser necessários testes não destrutivos e outras investigações para determinar as condições internas do concreto da estrutura. É como eu digo, ao longo dos vídeos que a gente vai tendo de entendendo a recuperação de estrutura, de reparo e recuperação de estrutura, a gente vai tocar nesses assuntos, ver quais são os ensaios destrutivos, a gente vai levando todo o processo para a gente formando como se fosse um curso sobre recuperação e reforço de estruturas, ok? Vamos lá. A localização dos elementos analisados. Então, outra coisa, a gente às vezes fica perdido em planta. Então, veja, se você tem um sistema, a gente pode bolar claro, muita gente já faz isso, mas é só para a gente constar, você pode criar um sistema que você facilita identificar onde estão as vigas, ou seja, na vertical, letras, e na horizontal, números. Então, veja, se a gente vai ver aqui essa viga V1, é só a gente localizar como? Viga V1 está em A3B3, A3B3, tá? A3B3. Se a gente vai pegar esta viga V2, ela vai estar em C2 e C3. Agora, se a viga 1 for no segundo andar, é só a gente colocar viga 1, A3, B3, 2. Se for no terceiro andar, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então facilita a gente depois saber onde é que está aquele elemento que a gente fez a análise. Mesma coisa se for uma coluna 3, a gente tem aqui a coluna 3 em D4. Então fica muito simples a gente localizar e não ficar jogando distância. Então facilita a compreensão para a gente realmente poder localizar onde foi a peça analisada, onde está aquele problema, ok? Agora veja, eu vou botar aqui um pequeno checklist, mas eu peguei num artigo internacional, que lá vai estar a referência, um checklist que vai praticamente tudo de inspeção da estrutura. Eu vou converter em PDF e aqui no primeiro comentário eu vou botar o link desse PDF que você pode abrir e imprimir para você um checklist que bota os itens, todos os itens que você deve fazer numa inspeção, numa estrutura de concreto, numa edificação de uma forma geral, tá? Agora aqui eu vou pegar alguns. Lista de verificação. Primeira, tipo da edificação. É uma residencial, é industrial, é um galpão? O que é? Uma ponte? O que é essa edificação? Data da inspeção, óbvio. Condições de tempo no momento. Por que condições de tempo no momento? Porque se você vai fazer uma análise no período de chuva, você sabe que se for medir a resistividade do concreto, ela vai estar maior. Se você for medir, você vai perceber que alguns parâmetros vão modificar a depender do clima. E a gente tem que entender que tudo na engenharia depende de quando a gente está fazendo também a situação, né? Tipo de uso da edificação, mesma coisa, residencial, um galpão industrial, o que quer que seja, tá? Tipo da estrutura, né, que você está lá, é uma viga, é um pilar, é uma coluna, né, concreto armado protendido, pré-fabricado. Informações da edificação, localização, se está localizado em zona de fortes ventos, né, você vai no litoral que tem muito vento, você vai fazer um trabalho numa edificação, saber se tem muitos ventos, se está numa zona de abalos sísmicos, localizado em zona de inundação, se o uso da edificação foi alterado, né, ela era um prédio residencial e virou uma escola e vice-versa.
Se existiu danos passados devido a incêndios, inundação, terremotos, recalques. Então veja, não é só a gente chegar na estrutura, eita, tem uma viga aqui, tem um problema. Saber se teve algum problema nessa viga para a gente entender o histórico dessa estrutura, desculpe. Se teve reparos e ou reforço estrutural, se sim, verificar os projetos, detalhes dos reparos e os reforços. Se existiu retrofit anteriores, detalhes de projeto, então você pode chegar lá e teve retrofit, e no retrofit fizeram algumas coisas que pode ter complicado. Então, tudo isso a gente tem que entender da estrutura para que a gente possa ter realmente o conhecimento geral do que a gente está fazendo. Detalhes conforme projetos registros. Data final da construção, entrega da estrutura para uso, número de andares, detalhes da área comum e privada, detalhes da área... Eita, duas vezes, desculpe, tá? Defeito da superfície comum de todos os componentes. Então, veja, geralmente, quando a gente vai verificar os componentes da estrutura de concreto armado, viga, pilares, colunas, lajes, pavimentos, né? Paredes, fundações, pavimentos, isso aqui é de estacionamento. Praticamente, a gente vai encontrar os mesmos defeitos, ou seja, há problema de abrasão, a existência de abrasão, vazios, deterioração química, fissuras, descoloração, fluorescência, bicheiras, descamação, corrosão do aço do concreto armado, reação ao agregado e heterogita tardia. Então você vê que vai estar circulando aqui nesse aqui. E muitas vezes, a grande maioria é muito fissuras, né? Que a gente tem no concreto, que é uma das patologias mais comuns do concreto, que muitas vezes são delegadas a segundo plano e futuramente se gera um problema sério, porque tem corrosão, e se tiver corrosão, e se você continua deixando, e o aço perder mais do que 10% da seção nominal de projeto, né, da seção nominal de projeto, você vai ter que ter um reforço da estrutura, ou seja, cada vez que você vai deixando, você vai ficando mais caro, até um certo ponto que a estrutura fica inviável. Então, tem até sinistros, né? Ela fica inviável e ocorre o sinistro. Então, é isso que a gente tem que evitar quando a gente faz uma excelente inspeção. Claro que a inspeção ela não dá a solução. Ela vai ver o que é que tem na edificação para ver quais são as emergências para você atuar e fazer um cronograma um cronograma de reabilitação. Porque nós sabemos que os condomínios não têm dinheiro sobrando. Então, a gente tem que fazer. Claro, se tiver uma coisa urgente, tem que fazer, independentemente de ter ou não ter dinheiro, para poder resolver o problema. Tem que achar de alguma forma para poder não perder o patrimônio. Tá? Então era isso que eu queria falar. Na próxima aula do próximo sábado, nós vamos falar sobre as causas dos danos estruturais. Tá? Então, mais uma vez, se você gostou, curte, compartilhe e compartilhe com seus amigos para que a gente possa cada vez mais aumentar a qualidade da nossa engenharia, ok? Então lembre-se, domingo amanhã tem um novo vídeo do canal que é sobre pavimento de concreto, entendendo o pavimento de concreto, ok? Um abraço e até lá.